Oi, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera em alta de 0,45% aos 111 mil pontos. O dólar cai e é negociado a R$ 5,00. Hoje, o foco principal no mundo todo é o primeiro teste do acordo do teto da dívida norte-americana. Os futuros americanos, inclusive, voltam do feriado do Memorial Day em alta, só o Dow Jones que está ali, beirando a estabilidade. Na expectativa, claro, da discussão do Comitê de Regras da Câmara, a reunião que acontece hoje à tarde, às 4 horas pelo horário de Brasília, e precisamos ficar atentos em como os deputados da ala trumpista vão se comportar. Muitos já criticaram o acordo costurado entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, no fim de semana. O McCarthy, inclusive, disse na segunda-feira que não estava preocupado com a possibilidade do Comitê de Regras barrar esse projeto. A gente lembra que a apuração da CNN em Washington trouxe a informação de que o pré-acordo prevê o aumento do teto da dívida por 2 anos, com limite de gastos públicos, exceto na área de defesa. Nesse caso, o limite da dívida seria suspenso até o começo de 2025, o que faz com que Biden não precise se preocupar com essa questão durante o ano eleitoral, ou seja, ano que vem. A maioria das bolsas da Ásia fechou em alta hoje, na esteira desse começo das discussões no Congresso sobre o teto da dívida americana. O índice japonês Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, enquanto o Hang Seng avançou 0,24% em Hong Kong, interrompendo uma sequência de 4 pregões negativos. Na China, a bolsa de Xangai teve ganhos modestos, registrou uma alta de 0,09%. Agora a gente fala sobre inflação aqui no Brasil, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, durante um evento em Fortaleza, que o cenário econômico brasileiro está clareando e que vai engrenar uma melhora, ainda que lenta. Campos Neto disse ainda que vê continuidade na queda dos núcleos da inflação. Vamos ouvir? A gente vê que está caindo, isso é bom, mas está caindo mais lento do que a gente imaginava e ainda tem um trabalho a ser feito. A gente entende que entramos numa janela agora onde provavelmente essa queda vai continuar. Nós tivemos um surto inflacionário que foi só no Brasil, ali nos anos de 2003 e 2004. Depois a gente passou muito tempo dentro do corredor. Tivemos um surto inflacionário que foi só do Brasil de novo, em 2014, 15 e 16. O Brasil tinha inflação e o mundo não tinha, por isso que a linha sobe. E ao contrário do que a gente escuta, dessa vez a gente tem um surto de inflação mundial, onde a inflação do Brasil é mais baixa que a do resto do mundo. Então a gente tem a linha para baixo. É a primeira vez nessa série que a gente tem um surto de inflação mundial e a inflação do Brasil é mais baixa do que a média. E hoje acontece a reunião entre o presidente Lula, 10 presidentes da América do Sul e um representante do Peru. A gente vê essas imagens de agorinha a pouco, de alguns dos líderes já chegando para essa reunião, para esse encontro. E o foco, segundo o Itamaraty, é a retomada do protagonismo brasileiro e uma maior cooperação dentro do continente. Para esse encontro especificamente, uma forte segurança, como a gente pode ver, foi montada. O presidente da Venezuela, que a gente viu há pouco na imagem chegando para esse encontro, ele chegou ontem aqui no Brasil e se encontrou com Lula depois de 8 anos sem pisar aqui no nosso país. Num discurso, além de defender a entrada da Venezuela nos BRICS, o presidente Lula também disse sonhar com uma moeda em comum para o bloco e voltou a criticar a dependência do dólar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira que o governo vai criar um grupo para consolidar a dívida da Venezuela com o Brasil e reprogramar estes pagamentos. A apuração da CNN é de que essa dívida pode superar 12 bilhões de reais. Além disso, Haddad falou sobre o projeto de incentivo à compra de carros populares aqui no Brasil. O ministro Haddad disse que nessa semana tem uma reunião com o presidente Lula para apresentar o cenário sobre os impactos das medidas. Ele deixou claro que a palavra final vai ser do presidente. Vamos ouvir. Nós vamos levar para o presidente essa semana. Eu não quero deixar para a semana que vem, né? Deu 15 dias, mas nós precisamos encerrar essa semana esse assunto. Nós vamos levar para ele alguns cenários para ele tomar decisão. E nos bastidores ganha cada vez mais força a possibilidade de uma mediação em torno do processo que o governo Lula move no Supremo Tribunal Federal, questionando o limite de voto na Eletrobras, assunto que é destaque no nosso site da CNN Brasil. Relataram à CNN que está sendo estudada, então, uma proposta de aumentar para até 4 os indicados da União no conselho da empresa. Em troca, o governo, então, assumiria um compromisso de não contestar
outros pontos da desestatização, incluindo a própria perda de controle acionário. A lei que abriu caminho para a privatização, lembrando, previa um limite de 10% dos acionistas nas decisões da empresa. Na prática, o governo pode indicar apenas um conselheiro. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto meio-dia 25 com todas as atualizações do mercado de hoje. A gente se vê logo mais.